E fazer já, presta. Deixa eu ver se está ligado o microfone. Tá ligado. Tá. Vai fazer o cerimestre, que é Jesus, cerimestre, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a nossa assistência, e fluir para que o mensageiro de Deus, que por especialidade aquele que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós o arrimo, o amparo, na defesa de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que deixarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Nós de Deus e Jesus e aberto estudo, aberto estudo do Zé. Aberto estudo. Obrigado. Boa noite a todos. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Hoje então iniciamos aí um novo tema, né? Ainda falando do livro primeiro, né? Causas primárias. Mas agora o último tema desse livro, que é o primeiro livro. Depois nós vamos passar para o livro 2 e aí a gente vai começar a falar sobre o mundo espírita, né? Sobre os espíritos, o que são, como vivem, o que comem, né? Aquela história do Globo Repórter lá, bem certinho, né? Então hoje nós vamos falar sobre princípio vital. Tudo bem. Esse capítulo que fala sobre o princípio vital tem 3 temas. Um é os seres orgânicos e inorgânicos, o outro é o item 2, a vida e a morte, e o item 3, inteligência e instintos. Então hoje iniciamos com seres orgânicos e inorgânicos. O Kardec inicia esse capítulo dando uma pequena definição do que seriam seres orgânicos e inorgânicos. Se você for lá no Google e por bater lá seres orgânicos e inorgânicos, você não vai achar nenhuma definição. Pelo contrário, ele vai puxar a definição do Kardec. Sei que nós estamos bem, né? O Google já respeita bastante o Kardec. Ele vai puxar essa definição aí, porque não existe na biologia essa designação, né? Então o Kardec diz assim: os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima. Olha só, ele já começa definindo isso. É claro, aqui ele já está definindo no livro do Espírito, mas ele já conhece isso, ele já estudou isso, já teve as respostas, então ele começa uma definição melhor, né? Então os seres orgânicos são aqueles que têm uma atividade íntima, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Por exemplo, o instinto, né? Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos, então, são os que não possuem vitalidade e nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Então é mais ou menos isso aqui, né? Seres orgânicos não têm vitalidade, né? Não tem animação, né? Por isso que a gente vê nos desenhos animados. O que é um desenho animado, né? Um desenho que não é animado é aquele desenho, né, normal, assim, um desenho. Mas um desenho animado é aquele que tem vida, né? Então é exatamente isso. Os seres orgânicos são os que têm vida. Da planta, na evolução das espécies, da planta, o animal e o homem, né? E os seres inorgânicos são os seres que não têm vida, eles apenas uma aglutinação dos átomos, né, e das moléculas. Ok. E na pergunta 60, o Kardec pergunta assim: é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando descobrir o que é essa energia que vitaliza os corpos orgânicos, né? Então ele vai começar a questionar os espíritos. É a mesma força que une os elementos materiais dos corpos orgânicos e inorgânicos? É a mesma lei da atração que faz com que as moléculas dos corpos orgânicos e inorgânicos se atraem?
Sim, é a lei da atração, é a mesma para todos. Do que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim, nós temos um corpo que se não tivesse o fluido vital, que é esse elemento aí, ele seria um corpo inorgânico, como fosse uma pedra ou se fosse o ar. Está entendendo? Então as moléculas que compõem esse corpo nosso aqui, tanto faz se é de uma planta, se não for o fluido vital, ele vai ser a mesma lei que segue os corpos inorgânicos. A lei da atração das moléculas. A lei da gravitação das moléculas, né? Que a gente sabe hoje depois do Newton. Ok? Nós estamos falando aqui especificamente de corpos, de matéria, né? E na pergunta 61 ele pergunta: há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Opa, agora ele está aprofundando. Agora ele está querendo saber assim, por que será que os inorgânicos têm vida e os orgânicos não têm? Tá? Ou vice-versa, perdão, né? E a resposta deles: é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. E essa animalizada aí não tem nada a ver com animal, tem a ver com animar, com dar vida. Essa é a palavra que eles estão usando aqui. Qual é a causa dessa animalização da matéria nos corpos orgânicos? A sua união ao princípio vital. Opa, agora ele deu um novo elemento aí que eu já tinha falado um pouquinho dele para vocês um tempo atrás. Os corpos orgânicos, ele tem um fluido que une o perispírito ao corpo físico e dá vida ao corpo físico, ou qualquer outro tipo de corpo, né? É o princípio vital. Esse princípio vital, pergunta Kardec, é a propriedade de um agente especial ou é apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? Ele quer saber assim, isso aqui vem de algum lugar ou ele vem sozinho e anima alguma coisa? Ele é um efeito ou é uma causa? E a resposta dos espíritos é uma e outra coisa. E é exatamente isso, né? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, desse fluido sobre a matéria, que anima ela. Esse agente, sem a matéria, não é vida, ele não existe, ele faz parte do fluido cósmico universal. Se não existir a matéria, ele não está lá, ele não está animando ela. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse fluido. Entenderam? Uma coisa e outra. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assim o assimilam. Então, fluido vital físico, né? É a energia, pode chamar assim, se quiser, tá? Ou pode chamar de fluido, você que sabe, que edifica e coordena as moléculas físicas, ajustando-as de um modo a comporem as formas em todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Sem esse fluido vital físico, não haveria coesão molecular, pois é ele que congrega todas as células independentes e as interliga em íntima relação, assim como o cimento une os tijolos de um edifício. É a massa que junta as moléculas, os átomos. Esse é o fluido vital. Tá? O fluido vital físico é a liga, é o elo vital, ou o elemento oculto que aciona os átomos e as moléculas e as células. Sem esse elemento no meio do nosso corpo físico, nós estaríamos mortos. Seríamos apenas uma massa, um ser inorgânico. E ele pergunta na 64. Vimos que o espírito é a matéria e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Espírito e matéria. Deus, espírito, matéria. O princípio vital formaria um terceiro? Ele acha que esse fluido já é um terceiro, né? É um dos elementos necessários à constituição do universo, diz ele, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal, da matéria primitiva, do fluido cósmico universal. É um elemento para vós como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, são elementos primitivos, pois todos procedem do mesmo princípio. É um fluido, é uma energia
que é disposto do fluido cósmico universal. E ele está presente em todos os lugares. Tá? 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como o princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dela. Ele está perguntando a mesma coisa, tá? E a resposta dos Espíritos é a mesma. É essa a consequência do que dissemos antes. Ele só reafirma a pergunta, né? O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Opa, agora é uma pergunta interessante. O princípio vital, esse fluido, ele está presente em algum dos nossos corpos? No perispírito ou no corpo físico? Onde é que ele está? Onde é que ele fica, né? Claro que eles são bem vagos, né? Depois eles vão entrar mais em detalhes. Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário ou o liame entre o espírito e a matéria. Essa informação é importantíssima. Por quê? Ele é um corpo fluídico que nós temos, que é a nossa vida, que está entre o perispírito e o corpo físico. Na verdade, ele não está ali, né? É como se fosse, vamos dizer assim, ele interpenetra os dois. Interpenetra os dois. Então, o princípio vital, ou fluido vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal, né, desse fluido cósmico universal. Ele é um elemento básico da vida. A vida aqui considerada no sentido atribuído pela ciência, que se caracteriza pelos fenômenos de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Vamos lá, vamos definir ele, que é um novo elemento. Aqui está Deus, né? Deus, ele produz ou ele cria, né? O princípio inteligente universal, que é o espírito, vai gerar o espírito com letra maiúscula, que é um espírito que já habita um ser humano. Eu expliquei para vocês e eu vou explicar de novo, mas com bem mais tranquilidade daqui a pouquinho, que até chegar a ser um ser individualizado, a gente chama de espírito com letra minúscula, que é para denominar um princípio inteligente qualquer. Tá? Então, que habita lá no átomo de hidrogênio, é um espírito ou um princípio inteligente e espírito com letra maiúscula. Quando vocês forem ver espírito com letra maiúscula, é porque ele já é individual e já habita um ser humano. Né? Então, de um princípio inteligente, ele foi evoluindo até ter um espírito individualizado, habitando um corpo humano. E Deus cria também o princípio material, que é o fluido cósmico universal primitivo. Daí sai toda a matéria que forma o nosso corpo material, ok? E desse fluido universal também vem o elemento material para o nosso perispírito e para esse fluido vital, que é o que animaliza o nosso corpo físico. É um elemento à parte, ok? Perguntas até aqui? Perguntas até aqui, não? Pergunte. O corpo orgânico, humano, do animal, a hora que o espírito abandona o corpo, ele continua orgânico ou fica inorgânico? Ele vira inorgânico. Ele vira elementos, né? Porque o nosso corpo físico, ele é basicamente composto de 6 elementos. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio e fósforo. 99% que nós somos é isso. E isso nós buscamos nos alimentos que a gente consome, né? Todos os alimentos que a gente come têm esses 6 elementos. O ar que a gente respira tem o oxigênio e assim por diante. É o que mantém o nosso corpo físico. Quando a gente desencarna, o fluido vital, esse fluido vital, ele, digamos assim, ele sai e volta ao fluido cósmico universal, é uma energia que volta ao todo. Tá? O espírito sobrevive com o perispírito e esse corpo físico se desintegra. Tanto que 75% é água, né? A primeira coisa que vai acontecer com a gente é desidratar, né? Ficamos bem magrinhos.
Daí depois os elementos vão voltando ao planeta, à Terra, porque a Terra tem todos esses elementos. E a gente vira nada. Fala, Gislaine. Quando a Gislaine faz assim, ela vai perguntar. É que eu estou pensando, vou falar. Esse fluido, ele não sofre alteração nenhuma, ele não modifica, independente da situação física que a pessoa leva. Ah, Ele modifica. não- Modifica. ele Ou tem como influência. modifica. Mas aí ele volta pro universo Limpo. deformadinho? Limpinho. Não, ele volta. Volta só a essência do fluido. Então, enquanto ele está comigo... E você leva as emoções que ele ficou em você. Enquanto ele está comigo aqui, enquanto eu estou viva, ele tem alteração. Tem alteração. Dependendo da vida Que você leva. Exatamente, é isso aí. Aí depois ele volta ao normal. Eu vou explicar isso aí, a gente vai entrar nesse detalhe aí. Que a gente às vezes se desenergiza, né? Às vezes uma pessoa te rouba a tua energia. É o nosso fluido vital que está indo embora, né? Muitas vezes. E às vezes tem pessoas que carregam a nossa energia, né? Esse fluido vital. Porque esse fluido vital ele está presente num corpo que a gente chama de duplo etéreo, ou duplo etérico, onde estão os chakras, né? Então, às vezes vem uma pessoa, hoje chegou um cara na loja lá que, meu Deus, em 15 minutos ele conseguiu me levar a metade da minha energia. Mas a gente vai aprendendo a cuidar disso aí para você não se desenergizar tanto, né? Uma digamos assim, das soluções é você colocar a mão aqui no teu umbigo, chakra umbilical. Porque é por aqui que as energias ou entram ou saem ou entram, né? É claro que vai vazar, porque nós estamos falando de onda, né? E onda vai atravessar completamente, mas ajuda. O ideal mesmo é você formar um campo de força mental. Só que quando uma pessoa está falando com você, você não consegue se concentrar em formar um campo de força mental. Então você tem que se proteger o mais rápido possível. Geralmente o mais fácil é você proteger o umbilical, o chakra umbilical, que é onde entra e onde saem as energias, né? É onde a pessoa te rouba, né? Outra coisa que rouba muita energia, mas eu vou falar mais sobre isso, mas já vou adiantando, né? São os pensamentos que a gente tem ruins, né? Por exemplo, você assiste muito jornal daqueles que torce sangue, o que acontece? Você está trazendo para você energias ruins. Você está mudando o teu pensamento, a tua vibração. E não mudar a tua vibração, você está descarregando o teu fluido vital. Isso acontece também. Então, o mais que deve se fazer é fugir desses jornais sensacionalistas aí, né? O melhor de tudo é a gente assistir sempre alguma coisa que nos dê ânimo, né? Que nos dê motivação, que nos traga um pouco mais de alegria. Isso é bem legal. Só que também, às vezes, só assistir comédia enjoa, né? Você precisa assistir, às vezes, umas desgraças para, pelo menos, a gente botar a culpa em alguém, coisa parecida. Isso é coisa do ser humano, né? Não tem como escapar. Tá? Deu, Didile? Deu bom? Então, gente, o que acontece? Está aqui, né? Esse é o fluido vital. Então, nós somos 3 corpos. Na verdade, 4, porque aqui não está contando o espírito, né? Na verdade, são 7. Na verdade, são 21. Mas não vamos lá tão longe, né? Eu vou falar dos 7 daqui uns dias, mas vamos, por enquanto, ficar com 4. O espírito que não está aqui, o corpo espiritual, o perispírito, ou o corpo glorioso, como os católicos falam, né? O fluido vital, que ele liga o corpo espiritual ao corpo físico. Como é que acontece essa ligação? O perispírito é a sede das experiências nossas. Então está lá todas as nossas experiências. É onde tem o repositório dos sentimentos. Então todo sentimento que você tem, quem sente é o perispírito. Tá ok? Então, primeira coisa, é o perispírito. Quando você tem um sentimento ruim, por exemplo, uma negatividade, esse fluido vital faz a ligação ao corpo físico. Então, tudo que as experiências, as emoções que o perispírito sente, vai para o físico. Por isso que você adoece. Ou você cura uma doença. Se você tem uma fé muito grande, uma emoção muito grande de alegria ou coisa parecida, você acaba repondo essa energia e faz com que o corpo físico se vitalize. Então, esse fluido vital é uma ligação, né? O corpo físico é a base dos sentidos, das sensações.
Então, tudo que o corpo físico recebe de sensação, se alguém me der um chute agora, o perispírito vai sentir, porque é o fluido vital que leva essa sensação para o perispírito e para o espírito. Ok? Deu para entender? Essa é a função principal do fluido vital, dessa energia que carrega os corpos animalizados. Ok? Perguntas? Vamos lá. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Eu quero saber se esse fluido é igual para animal, para planta, é tudo mesmo? Sim, modificado segundo as espécies. Cada um tem a sua quantidade e a sua sutileza. Uns mais pesados, uns mais sutis, tá? Mas ele é modificado de acordo com as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é vida. Esse movimento ela recebe e não o dá. A matéria, ela faz, mas não dá o movimento. Tá? O fluido vital físico, ou o princípio vital, é a energia que o espírito necessita para a sua experiência encarnatória. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com uma bateria carregada. Se você veio com uma programação para viver 75 anos, eles vão te dar uma carga de bateria para você viver 75 anos. Tá? Se você veio com 90, é 90. Se você vai viver só 40, você vai ganhar só 40. Tá? Se você se suicidar, o que acontece com esse fluido vital? Você vai ter que responder por esse fluido vital posteriormente, porque ele foi te dado, você ficou devendo. Esse é um dos principais pontos que acontece com o suicida. Às vezes ele se mata, o perispírito ainda fica carregado de fluido vital e ele parece que está andando por aí, vivo e tal, e assim por diante, dói um monte de coisa e assim vai funcionando, porque ele ainda tem carga vital. Está entendendo? É uma coisa bem complicada, bem complicada. Se você, só deixa eu terminar meu pensamento, eu já te dou. Se você, talvez eu já te responda. Se você, de acordo com as suas atitudes, comportamentos e hábitos, você vai aos poucos perdendo essa vitalidade, a tendência é você desencarnar antes. Por quê? É como se fosse um automóvel, né? O corpo físico é um automóvel, tá? O perispírito está dirigindo o carro. O combustível é o fluido vital. Se você põe um combustível ruim, ou se você gasta demais esse combustível, se você é um cara desregrado no carro, fica aí dando pau no carro e tal, não economiza, fatalmente você vai ter problemas posteriores. Tá? Vai envelhecer antes e vai morrer. Há uma degeneração dos órgãos e você acaba falecendo antes. Fala, Nide. Mas também acontece quando vital, a pessoa vive bem, faz muita caridade, também pode ficar mais tempo, né? Muito mais. Eu vou explicar isso aí, se não der tempo nessa aula, semana que vem. Como é que a gente repõe fluido vital, né? Uma das situações é a caridade. Porque fazer o bem, já tem pesquisa aí de cientistas, né, que o que mais faz a gente feliz internamente é fazer o bem. Quando a gente faz o bem com uma pessoa, por mais que você não fique feliz na hora, mas te dá um certo assim, alívio existencial, não dá? De que você fez uma coisa boa. E isso é um aumento de vibração extraordinário para o fluido vital, sabe? Mas eu vou explicar melhor também aqui para frente, tá bom? Muito bem. Então, o que é o fluido vital? O que é essa energia, essa essência energética que nós recebemos? Uma pedra, por exemplo, não tem ela. Quando ela recebe, todos os elementos dessa pedra recebem o fluido vital, ele se transforma numa planta. Porque a planta é viva. Os elementos que estão aqui, não. Todos os elementos que a planta tem, talvez estejam aqui, mas não tem o fluido vital que o anima. Então, não tem vida. Se você retira o fluido vital dessa planta ou dessa árvore, o que acontece? Ela morre. Ela vira exatamente isso aqui. Os elementos que nós estávamos falando, que volta novamente à Terra. Ok? Então, a vida é dada pelo fluido vital. É o que anima a matéria, né?
E a mesma coisa acontece com a gente. Espírito dormindo. Tá morto, Gabriel? Não tá dormindo? Morto. Ó. Quando o nosso fluido vital, quando há uma degeneração dos órgãos, o fluido vital acabou. Então, vai apenas a essência, volta ao fluido cósmico universal, que é a base, o princípio, que forma o fluido do corpo físico. O perispírito sai do corpo, né? Continua vivo. Então, há uma degeneração e esse corpo físico simplesmente volta a todos os elementos básicos da Terra e vai embora. Né? Então, nós, com o fluido vital, estamos vivos. Sem o fluido vital, estamos mortos. Por isso que é importante a gente cuidar dele, né? O fluido vital manifesta-se conforme a necessidade e a natureza vibratória de cada plano e em que o espírito do homem atua. O perispírito também tem um fluido vital. É bem sutil, mas ele tem, tá? Que para nós, com o corpo físico, não serve para nada, mas para o perispírito funciona. Tá? Então depende do plano em que ele está, há uma sutileza desse fluido vital. O nosso tem que ser bem pesado, tá? De cada plano em que o espírito do homem atua. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. Porque existe uma vibração, uma natureza vibratória desse perispírito. Cada um de nós tem um poder vibratório desse fluido vital. A grande maioria dos transplantes de órgãos não dão certo, porque a ação vibratória do teu fluido vital é diferente da ação vibratória do fluido vital de quem está te doando o órgão. Se você vai pegar, se você um dia for fazer um transplante de coração, se for de um assassino e você for daquelas pessoas espiritualizadas, é muito provável que não vai dar certo. Porque a diferença vibratória, de onda vibratória, é muito grande do fluido vital. Para isso é necessário, e vejam só, eu estou falando porque é provável, não significa que não dê certo. Porque quando é merecimento, há uma equipe médica espiritual trabalhando junto no transplante, acertando a vibração tua e de quem está te doando o órgão. Ou do órgão que está vindo para você. Deu para entender? Você veja como isso é detalhado, né, gente? Veja que isso tem trabalho em cima. Tá? Mas a grande maioria dos problemas hoje que a gente tem em transplante de órgão é questão de vibração de fluido vital. Por isso que não dá certo. E é por isso que vai ser bem difícil acontecer tudo isso. E é por isso que o futuro mesmo são órgãos fabricados, né, em 3D, o que está acontecendo aí em vários órgãos. A gente vai ter órgãos biônicos, na verdade, né? É o que vai acontecer. Tanto a nossa mente vai para um Harvard, né, quanto o Harvard vai para o nosso corpo. Nós vamos fazer transplante de tudo que é lado. Esses dias eu estava lendo, muito legal, muito interessante, como é o nome? Eu não sei se não é NID, bem parecido com o teu nome. Eles já criaram uma inteligência artificial que recebe toda a capacidade que o Zé tem, intelectual, essa inteligência artificial recebe. Então, tudo que eu sei, eu posso transferir para um programa de computador. Olha que legal. Agora eu te pergunto, faz diferença a minha intelectualidade habitar esse corpo ou habitar uma máquina de computador? Muda alguma coisa? O que muda? Faz diferença? Não é o Zé também? Vocês querem conversar com o Zé? Vão lá, liga o computador e fale comigo. Ou podem vir falar comigo aqui. O que muda? Não tem o espírito, gente. O espírito. Não tem movimento, não tem sentimento. Só tem intelectualidade. Ok? Porque o perispírito é sentimento, é o espírito que dá esse sentimento. Né?
A mesma coisa vai acontecer, isso não é futuro próximo, está aí, né? Por exemplo, eu quebro um braço, de repente me põe um braço biônico. Amanhã eu quebro outro braço, põe outro braço biônico. Amanhã eu quebro uma perna, põe um coração biônico. Daqui a pouco eu sou quase um biônico. Só me sobra o meu cérebro. Eu sou a mesma pessoa? Olha que pergunta difícil, né? O que vocês acham, gente? Vão chutando aí. Claro que sim. Claro, porque está morando um espírito ali ainda vivo. Está entendendo? Porque o que faz realmente ser eu é o espírito que está habitando esse corpo e todos os outros corpos que me vivem. É? Eu lembro do homem de 6 milhões de dólares? Já estava prevendo que Yeah. a inteligência artificial também, né? Tem um filme lá, que faz esses transplantes de órgãos e tudo ali, né? Uhum. Pois é, exato. Não, tanto faz. Se a minha mente for para uma máquina ou a máquina vier para mim, não muda nada. Enquanto eu for habitante, com o meu espírito for habitante daquilo, sou eu, não tem erro, né? Então não se assustem muito para frente, mas nós vamos ver muita coisa para frente ainda, né? Pergunta 67, já terminando, e daí nós vamos deixar a outra parte lá, que vai ser a parte mais interessante, vamos o fluido vital, a gente vai falar semana que vem, né? A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou seja, isso aqui, esse fluido vital, enquanto a gente viver, ele vai estar com a gente, né? Ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida, ou seja, é preciso ter um encarne, né? Já que nós falamos dos elementos, vamos dizer que pegasse esses 6 elementos, botasse e mais, são 6 elementos que formam nosso corpo físico 99%. E daí tem mais 3 que formam mais 0,9, que é o ferro, né? O potássio e mais um que eu esqueci. Vamos dizer que nós pegássemos todos esses 99,9% dos elementos que compõem o nosso físico, botasse dentro de uma panela, mexesse, esperasse 9 meses. Ia sair um corpo ali? Um nenê? Não ia sair, né? Não ia sair. Por quê? Porque ia faltar o quê? O perispírito, o fluido vital que nós ganhamos na fecundação, vem junto ali, e aos poucos a gente vai retirando da mãe, né, e vamos formando. À medida que a gente vai precisando do fluido vital, a gente vai retirando da mãe, carregando, depois receber uma carga toda a hora que a gente nasce, né? É assim que funciona, tá? Então há essas diferenças aí. Podemos dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo, ou seja, enquanto ele não existiu a vida ainda, esse fluido vital está num estado latente esperando? É isso que o Kardec está perguntando, né? Sim, é isso. Ele está lá no fluido cósmico universal. Precisa? Ele aparece, né? E aí o Kardec termina esse capítulo fazendo um comentário. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Claro, os órgãos só existem e trabalham porque existe esse fluido vital. O princípio vital é a força motriz, motora dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor, que a gente vai ver semana que vem. Tanto o fluido vital nos energiza, como nós também, o comportamento e o hábito nosso energiza o fluido vital. Beleza? Perguntas, gente? Perguntas mais? Como eu falo, o fluido vital é muito importante, tem muita variação, principalmente aquela coisa de troca de energia, tudo feito através dos chakras e do fluido vital, né? A gente vai falar um pouquinho mais semana que vem, daí vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí, tá? Ok? Então vamos fazer o passe. Vamos fazer a oração, né? Depois o passe. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais tranquilos, mais calmos.
Já passamos 35 minutos aqui nesse ambiente preparado pela espiritualidade. Já esquecemos um pouquinho da nossa vida tumultuada aí fora. E esse é o momento, então, da gente respirar um pouquinho mais tranquilo e aproveitar esses fluidos que estão na casa. Desligar nossa mente de tudo que nos atormenta e simplesmente pensar no aqui e no agora. Agradecemos a equipe espiritual que nos acompanhou nessa noite, aos nossos mentores, guias e todos os espíritos que nos ajudam nessa encarnação e na nossa evolução. E um agradecimento especial à espiritualidade da casa, que nos ajudou, nos preparou e administra esse ambiente que nós utilizamos. Sendo assim, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, e fechamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.